O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifício. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Nesse tempo de Quaresma, que é um tempo de conversão, que é um tempo de mudança de vida, hoje a liturgia ela nos coloca diante desta situação de conversão que nós devemos ter ao único e verdadeiro Deus. Você vê que o Salmo ele está dizendo: ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. No livro de Oséias, há um grito de Deus, né? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. E no Evangelho, esse escriba que vai perguntar para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, porque aquela equipe, né, vamos dizer assim, aquela equipe religiosa dos tempos de Jesus, que não acreditavam que Jesus era Deus, que era o Messias, eles começaram a fazer um monte de perguntas, né, para tentar pegar Jesus em alguma situação para assim prendê-lo. Vocês veem que hoje termina dizendo assim que, diante da resposta que Jesus deu e diante do que o escriba também deu, aqui fala assim: e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Então, Jesus resume agora os mandamentos em dois: amar a Deus e amar o próximo. Como nesses dias nós temos falado muito do próximo, então vamos ficar somente em Deus, no primeiro. Vamos compreender isso aqui para que nós cada vez mais tenhamos consciência de que nós devemos adorar a Deus nessa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que quando o escriba faz a pergunta para Jesus e Jesus responde, ou o mestre da lei, né, que está aqui, o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Agora ele olha para Jesus e diz: olha, fiquei admirado com a sua resposta. Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Olha bem, isso aqui é importante. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Então, por que ele está dizendo isso? Então, nós temos que
dar uma olhada na história da humanidade. Eu vou tentar, em poucos minutos, porque são poucos minutos que se tem, tentar falar algo que não é fácil, que nas aulas de teologia leva semestres e mais semestres para poder entender isso. Então, eu vou tentar resumir, e nesse resumo que Deus dê a graça de vocês compreenderem. Então, vejam só, quando Deus cria o homem, Deus coloca no homem 2 desejos. O primeiro desejo é de amá-lo, de servi-lo, de encontrá-lo, de viver só para Ele. Esse é o primeiro. E dentro desse desejo de amá-lo, de servi-lo e tudo mais, isso está em todos os povos. Se nós estudamos a história das nações, nós vamos encontrar que todos os povos, eles criaram essa necessidade de transcender para cima, porque diante desse mundo natural, existe o sobrenatural, e lá nesse sobrenatural deve existir alguém. E esse alguém dá-se o nome de Deus. Então, todos os povos criaram esse desejo. Isso é natural no ser humano. Então, um ateu não pode dizer que Deus não existe, porque todas as nações criaram esse desejo. Então, Deus existe. Isso não foi uma criação humana, foi o próprio Deus que criou isso. E dentro desse amor, o homem faz uma forma de relacionamento com Ele. E esse relacionamento se faz através do sacrifício. Se você for olhar em todas as religiões, se oferece sacrifício a Deus. Dentro desse sacrifício, o que é que está contido? A adoração a Ele, ação de graças a Ele, reparação dos pecados e súplica. É isso que está contido dentro. Quando nós falamos o sacrifício da missa, e isso lá na frente eu vou falar, mas já resumo agora, é nisso que está contido o sacrifício. Quando nós dizemos, nós vamos para a missa, nós vamos para o sacrifício, participar do sacrifício da Santa Missa, nós estamos indo lá para quê? Para adorar a Deus, para reparar os nossos pecados, agradecer a Deus por tudo, ação de graças, e fazer a impetração, que é a súplica, pedir a Deus por isso e por aquilo. Todos os povos foram assim. Então, imaginemos todos os continentes existentes, né, na face da terra. Dentro desses continentes estão os países, estão os povos. Então, todos os povos fizeram isso. Só que aqui agora entra um grande problema. Os povos começaram a oferecer sacrifício a Deus, amar a Deus, sem saber quem é esse Deus. Sem saber. Então, cada nação deu o seu próprio nome a esse Deus. E na intenção de vê-lo, porque Deus não tinha se mostrado, isso se chama a revelação, né? Deus não se revelou, não se manifestou, aí vem a palavra epifania. Os homens, nesse desejo de querer vê-lo, sem ele ter se mostrado, criou os seus próprios deuses. Aí vem a questão das imagens. Então, cada um vai criando os seus deuses, baseando-se no conceito natural, e a partir das coisas que via ao redor, eles começaram a dar os seus próprios nomes, e ali, a partir desses nomes, eles começaram a criar imagens desses deuses.
Só que Deus não foi mostrado, não se mostrou como é que vai fazer. Vocês entenderam essa questão? Vamos dizer assim, lá na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, onde está hoje o Irã, o Iraque, né? O Papa foi até lá esses dias, né? Chegou lá perto da cidade de Ur. Ur, lembra quem? Abraão. Então, veja, nessa Mesopotâmia, eles tinham os seus deuses, como aqui na América foi criado os seus deuses também. Os índios criaram os seus deuses, como na África criaram os seus deuses também. Mas tudo no desejo de chegar lá. Então vamos dizer, lá na Mesopotâmia, quais eram os deuses que se tinham? Um deus se chamava An. Esse deus é o deus do céu. Eles adoravam. Mas além de adorar o Deus do céu, e criavam também o Deus do ar, que se chama Enlil. Depois tinha o Deus da água, que se chamava Enkim. E depois o Deus chamado Mãe Terra, Nehuzang. Ou sangue, né? Depois vocês procuram lá. Aqui é só para a gente entender o contexto. Então lá eles adoravam esses deuses, eles criaram esse desejo de criar, de adorar a Deus. E ali eles ofereciam os sacrifícios a eles. Esse sacrifício que eu estou dizendo, que poderia ser de animais ou de pessoas, para agradecer a Deus, para aplacar a ira de Deus, para reparar os pecados e para fazer os seus pedidos. E é lá nessa Mesopotâmia, no Oriente Médio, nessa cidade de Ur, que tinha um homem chamado Abraão, que vivia no meio desse contexto, que agora o Deus único e verdadeiro começa a se manifestar. Lá no capítulo 12 do Evangelho, no capítulo 12 do Gênesis, você vai ver, né? Aí está lá Abraão, e Deus diz assim para ele: Abraão, deixa essa terra. Essa terra onde? Do Deus de An, de Enlil, o Deus da água, o Deus da Mãe Terra. Deixa esse povo e vai agora para um lugar que eu te indico. Você tem que deixar tudo isso aqui e ir para lá. Agora, meus irmãos, Deus começa a se mostrar. Compreenderam? Então Abraão deixa e vai para uma outra terra, também lá no Oriente Médio, Israel, que era habitada pelos cananeus, os jebuseus e assim por diante, que também tinham os seus deuses. Então, eles também tinham os seus próprios deuses, porque Deus não tinha se revelado aos jebuseus, tinha se revelado para Abraão. E aí vem a promessa, né? E de você virá uma numerosa multidão. Essa multidão diferenciada agora, que passa a adorar o Deus único que se revela, mas ainda não se mostra. Ele ainda não é visto. Então, quando fala que Deus chamou Abraão, foi uma questão interior, uma moção que a gente diz, né? E aquela coisa foi tão forte que Deus foi seguindo. E aí Deus ia falando com Abraão, mostrando, dizendo, e aí começa a vir o filho dele, o filho da promessa,
Aí vem Abraão, depois vem Isaac, vem Jacó, por isso que começa a se chamar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque já não era mais os deuses egípcios, lá na África, nem os deuses aqui na América, Jaci, a lua, com os índios, e assim por diante, e muito menos lá na Mesopotâmia. Agora é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem um sentido. É o Deus que se revela, que se mostra. Os outros foram criações humanas dentro desse desejo de querer ver Deus, de servir, de oferecer sacrifício. Eles criam. É por isso que aqui na primeira leitura, falando dos assírios, ele diz assim, olha, volta para mim, porque eu não sou um Deus de criação humana. Por isso que agora ele se revela. E aí, a partir de Abraão, forma esse grande povo, que depois, a partir de José, quando vai para o Egito, está ali, nas mediações de Israel, vão agora para o Egito a partir de José, e lá eles se tornam escravos. Aí, lá no Egito, você tem os seus próprios deuses também, mas agora já existe de forma concreta o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles não podiam se misturar agora, porque lá no Egito, os deuses deles eram tudo, Um gato era um deus, o cachorro era o deus, os animais de uma forma geral. E o faraó também se considerava um deus. É por isso que agora Deus, através de Moisés, que se revela na sarça ardente, se aproxima, tira as sandálias, porque o lugar onde você pisa é um lugar santo. Imagina Moisés com cabeça de egípcio, com os deuses do egípcio na cabeça dele, que ele adorava também, e agora Deus se mostra para ele e diz assim, epa, não é ele não, sou eu, Moisés. E quando eu for falar para o faraó que Deus me falou que é preciso tirar esse povo para levar para o deserto para prestar um culto único e verdadeiro ao verdadeiro Deus, como é que eu vou dizer para ele, já que tem tantos deuses lá? Aí Deus diz assim, olha, diga para ele que eu sou. Diante dos outros, eu sou. Eu vou falar assim de uma forma bem brincando com vocês, E isso aqui dá para entender nos tempos de hoje. Eu sou o cara. Os de lá, nada a ver, sou eu. Ou seja, Deus é. A definição de Deus é. Pronto. Porque o contrário disso não tem. Ele é. É a partir dele que tudo é criado. Então Deus manda Moisés, agora com aquele povo, leva para o deserto para prestar o culto, ou seja, oferecer o sacrifício de adoração, de ação de graça, de reparação dos pecados, de súplica ao Deus verdadeiro. Já não é mais aqueles outros deuses. Vocês compreendem? Estão entendendo, Por isso, voltemos ao que o Evangelho está dizendo. O único Deus, amarás o único Deus. Fora de ti não há outros deuses. Mas até então, Deus ainda não tinha se mostrado, visto, como eu estou vendo aqui vocês. Ainda era uma questão assim, de uma revelação, a sarça ardente, aquele fogo. E aí lá no deserto Deus começa
a falar para Moisés que o sacrifício que deveria ser feito tinha que ter um sacerdote, aí vem as vestes do sacerdote, como ele deve fazer, tinha que ter um altar com as medidas todas, tinha que ter o animal para ser oferecido em sacrifício, para ter essa adoração. Por isso que o povo de Israel, no templo, eles levavam o animal para ser oferecido. Mas até então, nada de ser visto. Tinha a Arca da Aliança, com aqueles 2 querubins, com aquele prato lá onde se colocava o sangue, com as tábuas da lei e a vara de Arão, que quando foi colocado lá no tabernáculo, e quando foi colocado no templo, quando Salomão construiu, aí teve aquela coisa, né? A Shekinah, aquela fumaça toda dentro do templo, e aquele negócio todo que o pessoal diz, Deus está aqui, mas Deus não era visto. Se via através da arca. Todo o contexto da arca era a presença de Deus, mas não visto. E aí, no capítulo 4 do Gálatas, São Paulo diz, capítulo 4, versículo 4, chegando à plenitude dos tempos, ele veio no meio de nós através de uma mulher. E o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Esse Deus único, de Abraão, de Isaque e de Jacó, que se distingue de qualquer outro Deus, porque os outros não existem, ainda não era compreensivo que ele é um Deus único em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, ele vem e agora ele revela algo que nem no povo de Israel ainda não se tinha consciência, que existe o Pai, que existe o Filho, que é ele, que existe o Espírito Santo. E a pessoa do Filho, ele agora se mostra, ele é visto. O Espírito Santo não foi visto, ele apareceu em forma de pomba, mas não é uma pomba. O Pai não é visto, e agora Jesus é visto. Por isso que agora, a partir de Jesus, Deus pode ser fotografado, vamos dizer assim. A partir de Jesus, ele pode agora ser colocado em escultura, em imagem, e é isso que o Catecismo da Igreja vai dizer. A partir de Jesus, nós podemos adorar a Deus fotografando. Uma vez numa homilia eu dizia assim, se Jesus tivesse se encarnado nos tempos de hoje, sabe o que iria acontecer? Nós iríamos encontrar um monte de gente mandando selfie, dizendo, encontrei ele aqui, ó, e batendo foto e dizendo, olha ele aqui, ó. Já no tempo antes da encarnação, não podia ser feito isso, porque ninguém viu Deus. Por isso que ele fala para Filipe, né? Filipe diz assim, mas Jesus, mostra-nos o Pai. Diz, mas Filipe, 3 anos comigo, você não tem consciência que quem me vê o Pai? Por isso que na Igreja Católica nós temos a imagem do crucificado. Nós sabemos que ali não é ele, mas ali lembra, nos arremeta, leva-nos a ele, a imagem de Cristo crucificado. Por isso que nós temos a imagem. Mas antes não podia ser. Isso seria uma idolatria, mas agora não é idolatria. Porque idolatria é você prestar adoração a um Deus criado pelos homens e que diz que foi ele que criou todas as coisas. O que aconteceu na Mesopotâmia é o que acontecia aqui na América. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles adoravam a quem? A lua, o sol, a mãe terra.
E agora o jesuíta vem dizer assim, não é a lua, não é a mãe terra, não é o sol, é Jesus Cristo. E aí é apresentado. Estão compreendendo? Então agora entra uma outra coisa. Todos os povos ofereciam sacrifícios de animais ou de pessoas. Vocês lembram que Deus até pede para para Abraão oferecer o filho dele em sacrifício, e na hora que ele vai oferecer, Deus diz o quê? Não, ele não, o cordeiro. E aí, no meio dos judeus, se oferecia o sacrifício de cordeiro, de animais. E aí, quando João Batista apresenta Jesus como o Messias, aquele que era esperado, que foi preparado pelo povo, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, João Batista está trazendo uma revelação nova. Já não será mais o Cordeiro, será uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa segunda pessoa da Santíssima Trindade é quem? Deus. Então agora, quem é que é oferecido? Jesus. Quem é que é oferecido? É o próprio Deus que é oferecido em sacrifício para acontecer aquilo que eu falei antes. O sacrifício da cruz, o sacrifício na missa. O que é que acontece? Ali o homem, nós católicos, fazemos a verdadeira adoração, a verdadeira ação de graças, a verdadeira reparação dos pecados e a verdadeira súplica. Quando o sacerdote faz o oferecimento do pão e do vinho, lembremos da quinta-feira santa. Pegou o pão, pegou o vinho e disse o quê? Isto é meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Jesus agora institui o novo sacrifício da nova aliança, porque o da antiga aliança era animais. O novo agora é Ele mesmo. Por isso que a missa é o maior ato de adoração, de petição, de ação de graças que nós podemos oferecer a Deus. Não existe outro. Não existe outro. Você quer agradar a Deus verdadeiramente? Vai na missa. Porque na missa você oferece o sacrifício que todos os povos ofereceram de forma errada, porque não conheciam o Deus verdadeiro, e agora se oferece conhecendo o Deus verdadeiro. E quem é que é oferecido? Ele mesmo, na pessoa de Jesus. Não tem cabimento um católico ir para um centro de macumba, porque lá é oferecido sacrifício também, só que é de galinha. Não tem nada a ver um católico ir para os budistas. Não tem nada a ver um católico ir para qualquer outra seita aí, porque o verdadeiro sacrifício está aqui na Igreja Católica, não tem cabimento nós irmos para lá. Porque ele se revelou aqui. E aqui entra... Eu estou fazendo bem resumido, 29 minutos, só tem 1 minuto agora, para acabar. Agora vocês vão entender porque que Jesus diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Olha, os povos que adoravam os seus deuses, vai agora dizer para eles que não é mais a mãe terra, não é mais o ar que é Deus, não é a água é criação dele, ele que criou. Não é a ele que vocês devem oferecer sacrifício, vocês devem oferecer sacrifício a mim.
Na pessoa de quem? De Jesus. Ide, essa é a boa nova. E quem crê nisso e for batizado e começar a oferecer o verdadeiro sacrifício, será salvo. Está vendo que o sentido da evangelização? É fazer com que as nações que adoram os deuses errados compreendam quem é o verdadeiro Deus, que é a Santíssima Trindade, que na pessoa de Jesus ele se mostra e ele é oferecido em sacrifício em todas as missas em reparação dos nossos pecados. Essa é a novidade. Um católico que vai em busca dos deuses pagãos retrocedeu. Vai para a idolatria. O católico, ele tem que respeitar as outras religiões, respeitar as pessoas que na ignorância estão ainda adorando o Deus errado criado por eles. Então nós temos que respeitar, mas nós também temos que chegar lá e dizer para eles assim: vocês estão errados. Eu vou mostrar para você quem é o Deus verdadeiro. Lembremos de Paulo em Atenas. Diante de tantos deuses, ele disse: aquele ali, não tem ninguém ali, é ele que eu vou apresentar para vocês. Então não é para nós católicos dizermos assim, que os deuses da Mesopotâmia, os da Assíria, os deuses criados lá na Oceania, lá no Egito, não tem como nós católicos chegarmos e dizermos para eles: está tudo bem, continue adorando esses daí, e nós somos irmãos. Não, nós temos que dizer assim: nós somos irmãos sim, porque nós fomos criados pelo Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, é a Santíssima Trindade. Sim, nós somos irmãos porque somos criados por Ele. Mas tem que dizer uma coisa: você não pode adorar esse Deus que você criou, não. Você tem que vir para cá. Vem para cá você também. Vem para cá você também. Vem adorar o verdadeiro Deus, porque todo aquele que adorá-lo e conhecê-lo e oferecê-lo em sacrifício pela remissão dos pecados serão salvos. Vocês compreenderam? Bem, está bem resumido. Eu acho que está bem, né? Se tiver algumas coisas aí, vocês vejam, né? Procurem a Áurea e a Ivonise e os outros que estudam teologia para ajudar vocês. Mas eu fiz um resumo. Por isso que nós não podemos ceder de largar a nossa igreja e colocar a Igreja Católica no mesmo nível de qualquer outra religião. Não, a Igreja Católica não pode estar no mesmo nível de qualquer religião. Ela está acima de qualquer religião. E todas as religiões têm que jogar os seus ídolos embaixo e vir para o nível maior, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi aqui que Deus se revelou e mostrou para nós o caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.